Fala, galera do Eu Militar. Gente, vamos a mais uma aula de português aqui para o curso. Hoje nós vamos falar sobre os processos de formações das palavras, beleza? Então, gente, vamos começar a falar sobre a derivação. O que é a derivação, gente? A derivação significa formar palavras a partir de uma outra já existente na língua, né? Tranquilo isso. E a palavra que serve de base para a formação de uma nova palavra a gente dá o nome de palavra primitiva, e as outras que derivam dessa palavra a gente vai chamar de palavra derivada, né? Muito tranquilo isso. Eu botei um exemplo aqui para vocês. A palavra primitiva seria pedra, né? E a palavra derivada, pedreiro, tá bom? A gente poderia falar ainda muitas outras aí, sei lá, pedreira, pedregulho e tantas outras que a gente pode derivar de pedra, beleza? Tranquilão. Então, gente, vamos falar dos tipos de derivação que existe na língua portuguesa. Primeiramente, gente, a derivação prefixal. Que seria esse raio de derivação prefixal, gente? Derivação prefixal é simplesmente você pegar um afixo, né? Vocês lembram que é o afixo lá da nossa aula anterior, que eu expliquei para vocês, e você vai unir esse afixo aqui ao radical, tá? Aqui no nosso exemplo, por exemplo, o radical é a palavra ver, né? Ver. E aí eu coloquei um afixozinho aqui junto ao radical, antes do radical, e por causa disso nós temos uma derivação prefixal, ok? Porque toda vez que a gente colocar essa palavrinha aqui antes do radical, a gente vai ter uma derivação prefixal, que vem antes, beleza? E, consecutivamente, se a que vem antes é a prefixal, a que vem depois é a sufixal, gente, porque a gente vai ter um radical, né? E após ele, um sufixo, tá bom? Então, aqui no exemplo, por exemplo, jornal, a gente pegou o ista, uniu ao jornal e virou jornalista, tá? Então, esse ista é o sufixo, tá bom, galera? Bem tranquilo isso aqui, né? Bem molezinha para vocês. E agora, gente, a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo? Sim, podemos fazer os dois ao mesmo tempo. Podemos unir um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo ao radical. Aqui, por exemplo, em deslealdade, nós unimos o prefixo des mais o sufixo dade e virou deslealdade. Beleza? Bem tranquilo isso, né? Aqui eu tenho certeza que você não tem nenhuma dúvida. Agora, gente, tem uma derivação que é muito parecida com a prefixal-sufixal, porém não é igual, que ele parece, mas não é, né? Que é a parassintética. A parassintética a gente também vai ter união do prefixo, mais radical, mais sufixo, tá? Aqui, por exemplo, em entardecer, a gente uniu o em mais o ecer, né, ao final, e virou entardecer, tá? Só que elas são diferentes, né? Só que não, elas não são iguais, tá? Qual é a diferença aqui, gente? Aqui na derivação prefixal-sufixal, o que eu posso fazer? Qual é o bizu para você diferenciar, gente? Se eu vier aqui e tirar, por exemplo, o prefixo des, eu continuo tendo uma palavra que tem sentido na língua portuguesa. A palavra lealdade, ela existe na língua portuguesa. Então, beleza, né? Tudo certo até aqui. Se eu vier aqui e tirar o sufixo dade, eu tenho uma outra palavra que tem sentido na língua portuguesa, desleal, né? Você é desleal comigo, tá? Tem todo sentido. Então, aqui nós temos o exemplo de uma derivação prefixal-sufixal, tá? Porque se eu tirar um dos dois afixos, a palavra continua tendo sentido, tá bom? Agora, na derivação parassintética, gente, já não acontece isso. Se eu vier aqui e tentar tirar, por exemplo, o sufixo, eu vou ficar com a palavra entarde. Entarde. Não existe isso, tá? Entarde. Isso não existe, tá? Então, aqui, quando você quiser identificar se uma palavra deriva, né, ela possui uma derivação prefixal, sufixal ou parassintética, sempre que você quiser diferenciar, é só você tentar tirar um dos afixos. Se a palavra continuar com sentido, derivação prefixal, sufixal. Se ela perder total sentido, ficar bem louca,
é parasintética. Beleza? Pegou o bizu? Então, beleza. Vamos ao próximo. Agora a gente vai falar sobre a derivação regressiva, também chamada de verbal, né, gente? Como que se dá isso aqui, gente? Ela, diferente das outras, ela não vai acontecer por acréscimos de elementos, né, dos afixos que eu falei para vocês lá, que são os prefixos ou sufixos, mas sim, gente, uma redução, né, ou diminuição do número de fonemas verificados na palavra, tá bom? Então, basicamente, o que vai acontecer, gente? Ela vai diminuir de tamanho, tá? O bizu aqui, gente, é que normalmente a gente vai ter um verbo se transformando em substantivo na derivação regressiva, beleza? Aqui nos exemplos, gente, a gente tem pescar, né? Pescar é um verbo e virou pesca, né? Aqui temos uma derivação regressiva, ela volta, ela diminui, por isso, né, regressiva ou deverbal. Deverbal também faz todo sentido, porque ela deixa de ser verbo, né? Ela era verbo, agora não é mais, é deverbal. Então, castigar vira castigo, resgatar virou resgate. Todas essas palavras aqui fazem parte da derivação regressiva, tá? Por quê? Porque ela voltou, beleza? Ela perdeu elementos. Show de bola? Tranquilo, né? Vamos agora para a derivação imprópria, gente. O que é derivação imprópria? É simplesmente quando uma palavra, gente, ela passa a funcionar na função de outra, tá? Ou seja, ela tem uma classe gramatical X e ela passa a ter uma classe gramatical Y, sendo que é a mesma palavra. A gente lê ali é a mesma palavra, mas dependendo do contexto, ela vai mudar a sua classe gramatical, tá? Aqui nos exemplos, ó. Sim, ela virá. Gente, aqui esse sim, o que ele é? Ele é um advérbio de afirmação, tá? Sim, ela virá. E agora aqui no segundo exemplo, no altar a noiva disse um sim. Gente, aqui ele se transformou em substantivo, tá bom? Então, eles podem colocar em alguma questão da sua prova lá, no exemplo tal, a palavra, sei lá, X exemplos de não sei o que. E no exemplo tal, a palavra Y, que é a mesma palavra da X, né? Virou, exemplo de não sei o que. Que tipo de derivação seria essa? Né? Algo do tipo que eles poderiam perguntar. Você já sabe que é uma derivação imprópria, tá bom? Aqui no outro exemplo. O homem pobre não tem onde dormir. Aqui, gente, o homem, ele é pobre, né? Pobre é uma característica desse homem aqui, do sujeito, né? Do substantivo, homem, tá? Então, aqui, ele é um adjetivo, tá bom? Está caracterizando o homem. E aqui embaixo, gente, o pobre não tem onde dormir. O pobre é o próprio substantivo aqui, tá, gente? É ele mesmo que não tem onde dormir, tá? Então, aqui o pobre, ele tem duas classes gramaticais diferentes, dependendo do contexto da frase. Você precisa ficar atento a isso, tá bom? Agora vamos falar sobre as composições, gente. A composição, diferente da derivação, é um processo que duas palavras, né, ou mais, vão se juntar para formar uma outra palavra, sem que seja necessário recorrer aos prefixos ou aos sufixos, tá? Então a gente pode dizer que duas palavras diferentes vão se unir para formar uma só. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, a palavra sofá se uniu à palavra cama e se transformou em sofá-cama. Aqui, a palavra gira se uniu com a palavra sol e virou girassol. Tá bom? Tranquilo? Agora vamos ver os tipos de composição que a gente tem, tá? Elas vão se dividir em dois grupos. O primeiro grupo, gente, é a composição por justaposição. Como que ocorre a justaposição, gente? Ela vai ocorrer quando os radicais ou as bases, né, que se unem, elas não vai haver alteração fonética nessa união entre elas, tá? Então, por exemplo, em bomba relógio, ninguém perdeu nada, nenhum som foi perdido aqui. Guarda-roupa, tudo certo. Passatempo, ó, sem hífen, mas teve a união do passe e a união do tempo, ninguém perdeu nada. Mal me quer, vai e vem,
não houve perda aqui, gente. Então, é composição por justa posição. Só lembrar que foi justo, né? Uma coisa justa, ninguém saiu perdendo. Então, é a justa posição. E a composição por aglutinação? Só lembrar que quando você aglutina, né? Você aglutina, você junta tanto que alguém ali acaba saindo perdendo, né? O que vai acontecer aqui, gente? Vai ocorrer uma alteração fonética, tá, dessas palavras. Então, um exemplo aqui para vocês seria em aguardente, tá? Aguardente, a gente teve a união do água, né, e do ardente. A gente perdeu um A aqui, né? Um dos A's aqui foi perdido, tá? Então, a gente ficou com água ardente, sem um azinho foi embora. Então, aqui teve um exemplo de aglutinação. Um outro exemplo seria a palavra planalto, por exemplo, né? Que é plano mais alto. A gente perdeu uma letrinha aí no meio, né? Um sonzinho foi embora. Então, seria outro exemplo, né? Também que é muito comum de cair em prova. Gente, agora vamos falar sobre outros processos. Um deles é a abreviação. O que é a abreviação, gente? Ela consiste na redução da palavra até onde é possível compreender o seu significado. A gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia. Por exemplo, moto, né? Aqui, como eu coloquei moto, mas a verdade a palavra não é moto, né? A palavra é motocicleta. Mas é muito difícil que a gente fale motocicleta no nosso dia a dia, né? Palavra pornô. Você quer falar ali de pornografia? Vou assistir um filme pornô. Você não vai falar, né? Vou ali na sessão de pornografia, né? A pessoa fala, vou ali assistir um pornô, né? Não que vocês assistam pornô, não tô falando isso, é só exemplo aqui, tá? Sei lá, foto. Pô, quase ninguém hoje em dia fala, vou tirar uma fotografia aqui. Todo mundo fala, tirar uma foto, né? Então, isso é um exemplo de abreviação. Tranquilo? Show de bola. Próximo, gente, onomatopeia. A onomatopeia, ela consiste na tentativa da reprodução de sons e ruídos. Tenho certeza que você já ouviu falar isso aqui lá no seu estudo de ensino fundamental, né? Você lembra lá do gibizinho, com certeza que a tia Teté colocou lá no exemplo para você. Os gibizinhos, né, gente, eles trazem muito esses exemplos lá. O gibi da Turma da Mônica tinha lá a Mônica com o coelho dela batendo no Cebolinha, aí tinha um balãozinho em cima, pô, pá, pum. Isso é o exemplo de onomatopeia, né? É você tentar reproduzir o som. Então, por exemplo, tic-tac, barulhinho do relógio, né? Blim-blom, para a campainha. Uau, para o cachorro. Tudo isso é reprodução, né? Tentativa da reprodução do som. O nome disso é onomatopeia. Beleza? Próximo é a sigla, gente. A sigla, a gente vai combinar as iniciais maiúsculas das palavras em uma sequência. Então, por exemplo, CPF, a gente fala, né, tranquilo isso por aí. O meu CPF. Mas a palavra mesmo, a gente quer dizer o quê? Cadastro de pessoas físicas. Só que ninguém fala tudo isso aqui, né? Cadastro de pessoas físicas, tá? Todo mundo fala CPF, né? CBF, Confederação Brasileira de Futebol. ESA, né? Nossa querida ESA aí, que vocês estão lutando, estudando para chegar lá. Escola de Sargento das Armas, gente. Vou estudar para a Escola de Sargento das Armas. Todo mundo fala, vou estudar para ESA, né? ESA. Acaba virando uma nova palavra, mas preste atenção, que se cair isso aqui na sua prova, isso aqui tudo é exemplo de sigla. E tem muitas outras por aí, tá bom, gente? ONU, por exemplo, né? Organização das Nações Unidas é outro exemplo de sigla. E assim vai, por aí. Beleza? Tranquilo? Próximo. Gente, tem uns outros exemplos aqui. Não cai muito em prova, mas é bom vocês saberem. Estrangeirismo. Por exemplo, é quando a gente pega uma palavra, tá, estrangeira, e usa normalmente como se fosse nossa. A gente faz a louca e usa a palavra como se sempre tivesse, ela sempre esteve ali no português, né? A gente faz o louco. Por exemplo, a palavra shopping. A gente fala normalmente, né? Eu vou ali no shopping fazer umas compras. Você não fala ali, vou ali naquele centro comercial, né? Você não fala assim, né? Todo mundo fala shopping. Gente, shopping é uma palavra estrangeira, tá? A gente pegou de assalto lá dos americanos, não devolveu mais, agora já é nossa, tá?
tá? Mas lembre-se, shopping é uma palavra estrangeira. A denúncia são os dois P's, né, gente? A gente não tem dois P's no português, tá? Show? Neologismo, gente. Neologismo é a criação de uma nova palavra, tá? Não vamos confundir com a derivação imprópria, tá? Porque ela não muda de classe, tá? Ela vai mudar de sentido. Por exemplo, eu coloquei aqui a palavra legal. A palavra legal, gente, né, lá no princípio e ainda hoje, ela só era usada para falar que algo era legal, que algo não era fora da lei, né? Isso aqui é algo legal, tá? A lei permite que a gente faça. Mas hoje em dia, né, a gente usa para quê, gente? Para falar que algo é show de bola, muito bom, isso aqui é legal, né? Então, isso aqui é um exemplo de neologismo. E gíria, gente? Gíria é isso que a gente fala o tempo todo, né? Tipo, eu botei aqui no exemplo, maraca. Maraca é um exemplo de gíria, porque o nome do negócio é Maracanã, né? A gíria, ela mostra até uma intimidade ali com o lugar, né? Ah, eu vou lá no Maraca assistir o jogo do Fluminense, né? Fluminense que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, tá? Ah, vou lá reunir com os amigos tomar uma serva. Serva é uma gíria para cerveja, né? Também demonstra uma intimidade ali com o negócio. Isso daí são exemplos de gírias. Show, galera? Entendido isso aqui? Tranquilíssimo, né? O hibridismo, gente. O hibridismo é quando se formam novas palavras pela união de radicais originários de línguas diferentes, gente. Então, a gente pode ter, por exemplo, um radical que vem do grego, o outro que vem lá do português, o outro que vem do latim, o outro que vem do inglês, o outro que vem do francês. A gente pode unir esses radicais e transformar numa nova palavra, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Aqui, por exemplo, ó, reportagem. A gente pegou o report, né, do inglês, mais o agem do português e virou reportagem, tá? Florianópolis, Floriano do português, mais polis do grego, tá? Televisão, tele do grego, mais visão do latim. E assim tem infinitas palavras lá na apostila de vocês para vocês estudarem. Gente, o mais importante não é que vocês saibam o significado de cada radical desse, tá? O mais importante é que vocês consigam reconhecer isso aqui caso caia na prova de vocês. Que vocês batam o olho e consigam ver. Ah, beleza, reportagem. Isso aqui é um processo de hibridismo, tá? Por quê? Porque eu estou unindo dois radicais de duas línguas diferentes, tá? É isso que vocês precisam saber, vocês precisam identificar. Tá? Isso é o mais importante de tudo. Porque senão você vai ficar louco, você vai tomar Rivotril, tá? Até o final do seu estudo. Você não vai conseguir chegar no dia da sua prova, porque antes você vai ter se internado no manicômio. Porque você vai tentar decorar tudo isso e você não vai conseguir, tá bom? Então o mais importante é que você consiga identificar, tá? Combinado? Show de bola? Tranquilíssima, aula muito tranquila. Isso aqui foi para você sentar e se divertir, tá? O processo de formação das palavras. Mas, como sempre, e não menos importante, né? Por último, vou falar esse bizu de sempre, que é para vocês não deixarem de realizar os exercícios, gente. Não menosprezem os exercícios, tá? Essa parte é muito importante na preparação de vocês. Show? Espero vocês na próxima aula e até lá!